Água é sempre bom. Fala galera suaves, meu nome é Pedro Sereno, este aqui sou eu penteando a minha barba e este aqui é o canal Será Que Vale? E acabou o Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Chegamos ao fim, 38 rodadas muito loucas, muita coisa aconteceu. E como um jornalista, ou quase, eu também vim aqui comentar algumas coisas e dar a minha opinião, sempre com meu pente na mão. Primeira coisa que eu queria comentar é o Corinthians. O Corinthians foi o campeão, né? Meu Corinthians aqui, estou muito feliz com isso. 6º título brasileiro, sem fax. E a tabela do Corinthians campeão foi a seguinte: 81 pontos, 38 jogos, 24 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 71 gols pró, 31 gols contra, 40 gols de saldo e 71,1% de aproveitamento. E eu acertei isso tudo sem olhar no roteiro. Bom, e com esses números, o Corinthians bateu o recorde de pontos dos... Nossa, peraí. Mais um. Vamos seguir, galera. Vamos embora. Meu olho deve estar vermelho agora, né, gente? É espirro, não é maconha. E com esses números, o Corinthians bateu o recorde de pontos na era do Campeonato Brasileiro de pontos corridos com 20 times. Ou seja, desde 2006 ele fez a maior pontuação, 81. O recorde anterior era do Cruzeiro de 2014 com 80. Ele igualou o mesmo Cruzeiro de 2014 com 24 vitórias, esse é o recorde. Se tivesse vencido o Avaí tinha batido, tinha ido para 25. Outro ponto, ele igualou o recorde de pontuação do Campeonato Brasileiro de pontos corridos com até 22 times. Desde 2006 o campeonato tem 20 times. Em 2005 a gente teve 22 times. Foi o único campeonato com 22 times. 2003 e 2004 com 24 times, que eu já falo já. E em 2005 o Corinthians foi campeão também com os mesmos 81 pontos desse ano. Só que com 4 jogos a mais. 4 jogos a mais. Foram 42 rodadas. Esse ano 38. E nos brasileiros com 24 times de 2003 e 2004, o Corinthians, com a campanha que ele teve nesse Campeonato Brasileiro, ficaria em terceiro em 2003, atrás apenas do Cruzeiro, campeão com 100 pontos, e do Santos, segundo colocado, com 86 ou 89, alguma coisa assim. O terceiro colocado, se eu não me engano, foi o São Paulo com 78. Então ele ficaria em terceiro. E em 2004 ele ficaria em segundo, atrás apenas do Santos, que ficou com 87. Ele ficaria com 81. O terceiro acho que ficou com 79 também. Por aí. Eu não sei exatamente, mas ficaria em terceiro 2003, segundo 2004. Isso com 8 jogos a menos do que ambos os campeões e ou vices daqueles anos, né? É incrível, é algo fantástico. Com esse aproveitamento, o Corinthians brigaria em 2003 com o Cruzeiro, ficaria ali por volta dos 100 pontos também. E com certeza seria campeão em 2004. Próximo assunto. A seleção do Campeonato Brasileiro. Bom, eu sei que a CBF vai ter a seleção dela, a Placar ESPN fez a seleção da Bola de Prata, eu vi no blog do Jogo Que Fúria a seleção que ele deu, então eu vou dar a minha também, porque eu posso, simplesmente. Vamos lá. Goleiro, Marcelo Groi, do Grêmio, com uma menção honrosa ao Cássio, do Corinthians. Aliás, uma lista de goleiros que foram bem esse ano no Campeonato Brasileiro. Muralha, do Figueirense,
o Everton do Atlético Paranaense, Danilo Fernandes do Sport, Alisson do Internacional, Marcelo Lomba da Ponte Preta, Praz do Palmeiras, Vitor do Atlético Mineiro e acho que ainda tem outros aí, mas não daria pra falar todos. Zagueiros na minha seleção, Gil do Corinthians e Gemerson do Atlético Mineiro. Menção honrosa para o zagueiro Pedro Jeromel do Grêmio. Laterais, eu colocaria os mesmos da seleção do Bola de Prata, Douglas Santos e Galhardo. Douglas Santos do Atlético Mineiro, Galhardo do Cruzeiro. Errou! Do Cruzeiro não, né, pai? Ô, carai. Do Grêmio, Galhardo do Grêmio. Grêmio. Volantes, Elias e Rafael Carioca. Com uma menção honrosa para dois caras. Um deles, o Ralf do Corinthians, e o outro, o Thiago Mendes do São Paulo. Não que eles merecessem estar na seleção, mas eu acho que foram dois caras que se superaram nesse ano. O Ralf tinha ido pro banco e voltou a ser titular no Corinthians, teve a oportunidade, simplesmente tomou conta da posição novamente no Corinthians. E o Thiago Mendes, que foi um dos poucos que se salvou no time do São Paulo este ano, né? Foda. Meias, Renato Augusto e Jadson, ambos do Corinthians. Menções honrosas para Lucas Lima dos Santos. Diego Souza, que se reinventou mais uma vez e se recuperou no Sport. E o Nenê pro Vasco, que fez a diferença no segundo turno do Vasco. Ajudou o Vasco a quase sair do rebaixamento. Desequilibrou mesmo. Merece. E os atacantes da minha seleção são o Luan do Grêmio, Ricardo Oliveira dos Santos. Com menções honrosas para Lucas Prato do Atlético Mineiro, André do Sport também se reinventando, se recuperando no Sport, Wagner Love no Corinthians, muito criticado no começo do ano, terminou o ano muito bem. Henrique Almeida do Curitiba foi bem esse ano também, voltando, se recuperando o bom futebol dele. E o William Bigode, que depois que o Mano chegou, foi espetacular também no Cruzeiro. Não que todos deveriam estar na seleção, mas, como eu falei mais uma vez, são caras que foram bem. Então, merecem ser lembrados. O técnico é o Tite, obviamente. Não tem como. Eu colocaria o Tite de craque do campeonato, se eu pudesse. Mas o craque sempre vai para um jogador, então o Tite vai ser o técnico mesmo. Com menções honrosas a Levir Coupe, que fez um excelente trabalho no Atlético Mineiro. Ao Roger Machado, do Grêmio, assumiu o Grêmio na 6ª ou 7ª rodada. O Grêmio estava lá embaixo na zona de rebaixamento. Ele conseguiu trazer o Grêmio de volta e terminar o campeonato com 68 pontos, brigando pela 2ª posição. E com uma campanha que em outros anos poderia ser concorrente ao título. Então, ótimo trabalho do Roger. E por último, o Mano Menezes, que também recuperou o Cruzeiro, que estava numa draga danada com o Luxemburgo e foi muito bem. Agora está indo para a China, junto com o Bruno Maziotti, preparador físico do Corinthians. Ex-preparador, né? O craque vai para o Renato Augusto, com menções honrosas a Lucas Lima e Jadson. Poderiam ser o craque do campeonato também. A revelação pra mim, Gabriel Jesus do Palmeiras, é uma joia, esse moleque é fantástico, joga muita bola. Menções honrosas para o Gabigol, Gabriel dos Santos, muito bem, artilheiro da Copa do Brasil, foi também muito bem no Campeonato Brasileiro. E um cara que eu sou fã de carteirinha, que é o pouco pica, Valdívia do Inter. Pouco jogador, pouco golaço, pouco zica, pouco foda. Gosto muito de você, Valdívia. Você poderia ser revelação desse campeonato. Ou a pouca revelação. Mas enfim, eu queria reiterar, eu curti muito esse campeonato brasileiro. E não só porque o Corinthians foi campeão, isso também ajudou. Mas porque eu achei ele muito zoeiro, muito engraçado. Tivemos histórias de times sensacionais, né? E muito malucas. O Vasco, que começou fazendo 13 pontos no primeiro turno e deu uma arrancada espetacular à La Fluminense em 2009. No segundo turno quase escapou. Eu falei aqui no meu vídeo do Vasco que eu achava que ele ia cair, eu achava que não ia ser suficiente a recuperação que ele poderia vir a ter. Acertei, olha lá. Mas espero que o Vasco volte pra ficar de vez e voltar a ser o time que ele merece ser, como eu falei. Falando no Fluminense, o Fluminense que fez... Só pra vocês ficarem impressionantes, 14 pontos no segundo turno. A sorte é que ele tinha feito alguns pontos a mais do que o Vasco no primeiro, do que o Vasco fez no segundo turno, no primeiro. Vocês entenderam? O Fluminense fez 33 ou 34 pontos no primeiro, o Vasco fez 28 pontos no segundo.
Só o Vasco tinha feito 13 no primeiro e o Fluminense fez 14 no segundo, por isso que o Fluminense fez um pouco a mais de pontos e se salvou. Fluminense, ridículo, 14 pontos em um turno. Tivemos também o São Paulo indo pra Libertadores, impressionantemente, mesmo com tudo que aconteceu, né? São Paulo teve 4 ou 5 técnicos no ano, o São Paulo teve 2 presidentes, né? A gente teve uma renúncia de presidente esse ano. Teve 3 CEOs de futebol. O São Paulo foi uma bagunça esse ano, né? Foi ridículo. E conseguiu a vaga para Libertadores, o que dá a noção do nível do nosso futebol também, né? Vamos combinar que não merecia São Paulo. Flamengo, que também não sei o que aconteceu, mas se aconteceu eu não tô sabendo. Mas teve uma arrancada quando chegou o Oswaldo, depois caiu de novo e ninguém sabe o que vai acontecer. O Cruzeiro, que começou bem, caiu pra caramba com o Lucha, voltou com tudo com o Mano, foi sensacional. Grêmio, a arrancada que eu já falei do Roger, lá da zona de abaixamento para a terceira posição com 68 pontos, uma puta campanha. O Sport, que começou, foi até líder em algumas rodadas e brigou pelo G4 até basicamente o final, muito bem, juntando... O Sport fez uma renca de jogadores que ninguém queria mais e deu certo, né? Diego Souza, André, Marlone, o Maicon Leite, Danilo Fernandes e umas galera aí. Deu certo, juntou, foram bem. O Coxa, que fez uma coisa parecida com o Sport, né? Henrique Almeida, Juan, Keirson, Kleber, uns negros aí, tudo aleatório. Não foi bem, mas se salvou. Foi interessante também. O Santos, que também estava mal das pernas até o Dorival Júnior chegar. E aí foi muito bem, né? Disparou, ficou 15 jogos, 16 jogos consecutivos vencendo na Vila Belmiro. Um espetáculo absurdo. Esse segundo turno e esse segundo semestre do Santos foram sensacionais, excepcionais. Caiu de produção no final, é verdade. Perdeu a Copa do Brasil, é verdade. Perdeu a vaga no G4, é verdade. Ficou fora da Libertadores, é verdade. Mas vale lembrar de que o ano não foi de todo ruim. E o próprio Corinthians, né, que no meio do ano tinha crise financeira, saída do Sheik, saída do Guerreiro, era o time que ia brigar para não cair. E foi campeão do jeito que foi, espetacular. Graças a um cara chamado Adenor Bach, o Tite, que eu não tenho palavras para agradecê-lo e para elogiá-lo, tá? Tite, muito obrigado. Eu sei que você nunca vai ver esse vídeo, mas se você ver esse vídeo, saiba que eu te agradeço. É nóis. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Comenta o que você quiser aí, alguma opinião sobre seleção do Campeonato Brasileiro, craque, revelação, se você lembra de mais alguma história, enfim, o que vocês quiserem. Nós nos vemos na próxima semana, vamos se despedindo desta imagem, essa câmera vai ser substituída em breve. É nóis, um beijo, valeu!